Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Para darmos início à nossa reunião da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Tiago Nascimento para fazer a leitura da nossa página e logo após faremos a nossa prece inicial. Livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Contrastes. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesma. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Nós agradecemos ao nosso irmão Tiago e convidamos a todos a unirmos o nosso pensamento para fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, amado Pai, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos em vosso nome para a realização da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados neste mundo, tendo a possibilidade do aprendizado, a possibilidade de resgatarmos os nossos débitos e também, Senhor, de realizarmos o trabalho necessário para a nossa evolução espiritual. Que possamos, Senhor, perseverar nesse propósito de evoluirmos e de nos melhorarmos sempre. Mas te rogamos, Senhor, por todos os irmãos que ainda não te conhecem e que não têm o conhecimento desta doutrina bendita que tanto nos esclarece e consola os corações. Que cada um seja envolvido nas tuas vibrações de paz, de amor e possa ter o seu despertamento, buscando assim o caminho do amor, o caminho da caridade. Te rogamos também, Senhor, pelos irmãos mais necessitados do que nós, onde quer que se encontrem, pelas ruas, nos hospitais, em seus lares, todos aqueles, Senhor, que necessitam das tuas vibrações de amor, possam ser acolhidos por essas vibrações e sintam-se fortalecidos em sua fé para continuarem a sua caminhada. E assim, Senhor, contando sempre com o teu amparo, nós te rogamos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. O nosso tema da noite de hoje é Mundos de Expiações e Provas, e a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 a 15, e quem nos trará o estudo será a nossa irmã Eliceia. Muita paz a todos.
Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. É com muita alegria que estou aqui para podermos estudar um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Hoje o nosso estudo está como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. E a nossa reflexão vai ser sobre a instrução dos Espíritos, sobre a mensagem de Santo Agostinho, que nos fala do mundo de expiações e de provas. O item 13, 14 e 15. Ele começa dizendo assim, nos fazendo uma pergunta muito reflexiva, que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibas. Pois basta os observeis o em que habitas. Então ele faz uma pergunta reflexiva, né? Já observaste o mundo em que vós estão habitando? Que é a Terra, é o mundo que a gente habita, é a Terra. Ele continua dizendo que a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então ele quer dizer que a maioria dos habitantes da Terra são espíritos inteligentes, mas a Terra não é um mundo primitivo. A qualidade que esses espíritos trazem consigo constitui a prova de que eles já viveram e realizaram certo progresso, mas que também ainda tem numerosos vícios que constituem também um índice de grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou nesse mundo ingrato, diz Santo Agostinho. Por que o mundo ingrato? Porque eles não reconheceram toda a bondade de Deus, toda a lei de Deus no mundo aonde eles estavam. E eles foram mandados para esse mundo em que estão hoje. Então, por que eles foram mandados? Para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e miséria da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Quer dizer, eles não vieram para cá para ficar definitivos, eles vieram para aprender, né, expiarem as suas faltas, diante de trabalho penoso, né? Trabalho e as misérias que a vida tem, para que eles possam, então, merecer ir para lugares melhores ou voltarem da onde eles vieram. Então, aqui diz que a Terra é um planeta de encarnação de espíritos criados pela mão do Criador. E todos nós somos espíritos que fomos criados pelo Criador, que somos, né? Porém, a Terra, como Santo Agostinho diz aqui, né, ela é preparada, vamos dizer assim, para receber espíritos recém-criados. Porque a Terra não é primitiva, mas ela recebe esses espíritos recém-criados, como os espíritos selvagens e os espíritos indígenas. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Então, vamos ler lá no Livro dos Espíritos a pergunta 132, o objetivo da encarnação. Então, os espíritos perguntam qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. E a encarnação também tem uma outra finalidade, é de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, ou seja, ajudar os outros a evoluírem também.
Aí no item 14 ele vem explicando para nós o que é esse espírito selvagem e esse espírito semicivilizados. Ou seja, então ele diz que os espíritos que encarnam na Terra, nem todos vêm para expiação. Por exemplo, as raças selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância. Quer dizer, são são acabadas de ser criadas por Deus, né? Pelo Criador. Então, esses espíritos que estão ainda na infância, eles estão aqui na Terra para um curso de educação. É igual uma criança em que os pais têm que educar, porque ainda são rebeldes, ainda têm muitas dificuldades. Então, eles têm que ser educados, né? E por que eles têm que ter essa educação? Eles vão ter essa educação à medida que eles vão tendo contato com espíritos mais adiantados. Os espíritos mais adiantados que aqui estão vão educando esses espíritos selvagens. Depois ele vem nos falar da raça semi-civilizadas, né? Que são os espíritos em via de progresso. E diz que, de certo modo, são as raças indígenas que aqui estão, que se elevaram pouco a pouco em longo período seculares, quer dizer, por muitos séculos e séculos, essa raça indígena, né, que eram semi-civilizadas, elas foram se elevando pouco a pouco e algumas das quais não podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, eles foram evoluindo pouco a pouco, de século a século. Então, eles foram e chegaram até o ponto de aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, o que acontece? Essa raça selvagem e essa raça indígena, elas eram nativas da Terra. Ele vem dizendo que os espíritos em expiação, nós podemos exprimir assim dessa forma, que são espíritos exóticos. O que são espíritos exóticos, né? São espíritos que não são natos da Terra. Eles vieram de outros lugares, eles são estrangeiros, porque eles não pertencem, né, esse nascimento, eles não foram, não eram daqui da Terra, como os indígenas e os selvagens, que já eram daqui da Terra. Eles vieram de outro lugar, então são espíritos em expiação, espírito de forma exótica. Já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos, em consequência da sua obstinação do mal, por se haverem constituído em tal mundo, causando perturbação para os monges. Então, esses espíritos que vieram de outros lugares para a Terra, eles estavam causando perturbação aos espíritos bons naquele mundo que estava evoluindo, onde o mal não poderia habitar. Como a Terra que está passando por esse processo de transição de mundo de provas e expiação para a regeneração. Então, todos aqueles que aqui estão, que ainda se comprazem com o mal, eles não ficarão na Terra, como esses espíritos que foram vindo para a Terra. Então, o que acontece? Eles irão para um lugar mais atrasados, né? Esses espíritos que não seguirem essa transição, não chegarem a essa regeneração, porque a gente pensa que essa transição é agora, mas não, desde o século passado que a Terra vem passando por essa transição. Só que ela vai progredindo e os habitantes daqui da Terra não seguem todo esse bem que está sendo constituído nesse mundo para que eles possam evoluir. Então, o que acontece? Eles vão para o mundo mais atrasados com uma missão de fazer que este mundo avance,
Então eles vão para um mundo mais atrasado com a missão de ajudar esse mundo a evoluir, pois eles levam consigo a inteligência e o germe do conhecimento que já adquiriram no mundo onde eles estavam, aonde eles estavam. Então, se eles estavam na Terra, eles já adquiriram algum conhecimento e já têm a inteligência, já sabem como fazer, então vão ser mandados. Se eles não acompanharem, né, essa transição, eles vamos ser mandados para outros lugares, né? Não é definitivo, porque eles podem retornar depois que cumprirem essa missão, que é a missão do bem. Então, daí vem que os espíritos, né, em punição, eles se encontram no seio das raças, às vezes, mais inteligentes. E isso causa revolta para eles, que eles podem chegar no mundo atrasado, mas com homens que têm inteligência, até mais, às vezes, do que as deles. Vão lá para ensinar o conhecimento, para aplicar, né, também a inteligência, ajudar aquele mundo atrasado a evoluir, mas isso causa, às vezes, desgosto, contrariedade, porque o senso moral deles ainda está muito embotado, vamos dizer assim. Então, com isso, eles têm revolta de ter saído de um lugar onde eles poderiam ter aproveitado, não aproveitaram e tiveram que ser mandados para outro lugar. Aí sim, aqueles que conseguirem. Por isso que essa encarnação nossa é muito importante, que nós estamos vivendo essa transição com oportunidade de poder ir para mundos mais ditosos ou continuar aqui se a gente permanecer no bem. Porque se a gente não acompanhar, nós seremos mandados para lugares mais inferiores do que a Terra, mais atrasados do que a Terra, entendeu? Que ainda também é primitiva, né? Mas também que vão passar por essa fase de transição, né? Porque tudo tem evolução, mas até lá eles vão ter que aprender, ensinar tudo aquilo que eles aprenderam aqui, aonde eles estavam. Foi o que aconteceu com esse povo que veio de outro lugar para cá. A gente pode ver as pirâmides, né, que foi colocada aqui no livro, né, que vieram do exilado de Capela, né, que nós temos, agora está me falhando a memória o nome do livro, né, que nos traz relatos, né, desses espíritos que vieram para cá. O nome do livro acho que é Exilado de Capela mesmo, é isso mesmo. Então, eles vieram de lá para cá, foram exilados de lá para cá, mandados de lá, e vieram com todo o conhecimento que eles têm. Toda a tecnologia que nós temos hoje também foram espíritos que vieram chegando e vieram trazendo toda essa tecnologia. Para quê? Para que a nossa Terra tivesse o progresso. Então, no item 15, ele já diz que a Terra é um dos tipos de mundos expiatórios. Quer dizer, que existem vários tipos de expiação na Terra. Cada um passa uma expiação. E cuja verdade é infinita. Mas o que acontece? Ela vem relatando que todos como caráter comum. Então, são expiações diferentes? Sim. Porém, todas têm um caráter comum. Qual é o caráter comum entre eles, né? Vieram de lugar exilados. Vieram para cá, por isso que tem uma diversidade de expiação. Porque cada um, né, trouxe um caráter comum, que foi servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, todos aqueles que não seguiram a lei de Deus, todos aqueles que foram rebeldes, que não acompanharam, então eles foram mandados aqui para a Terra. E trouxe para nós muitos conhecimentos que eles adquiriram nos lugares, nos mundos onde eles estavam, né? Então, sendo assim, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, com a inclemência da natureza, que a gente vê vários
fenômenos aí naturais ocorrendo, a gente tem que passar por isso mesmo, né? Essas violências que tem aí, a perversidade dos homens que tem aí, que a gente passa isso aí. Por isso que Santo Agostinho diz: observes o mundo em que vives, aonde habitas. Como é que é esse mundo? Então ele vem aqui dizendo pra gente, Santo Agostinho vem dizer pra gente, né, que esse mundo a gente ainda tem que lidar, ainda tem que lutar com a inclemência da natureza, com a perversidade dos homens e trabalhar em nós mesmos simultaneamente para desenvolver a qualidade do coração e as da inteligência. Então nós temos que lutar conosco mesmo para que o nosso coração tenha um sentimento puro, sentimento de amor, sentimento de caridade, de bondade. Como Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E aonde é o reino de Jesus? É no coração, dentro do coração puro é que nós vamos encontrar o reino de Jesus. Então nós temos que lutar arduamente para a bondade, a qualidade dos nossos sentimentos, a nossa inteligência, as nossas vicissitudes, tirar de nós os nossos vícios de séculos que temos dentro de nós. E assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Esse castigo que ele se refere aqui, Santo Agostinho se refere, não é o castigo de Deus, que ninguém é mandado para um mundo inferior, para um mundo mais atrasado, porque Deus está castigando. Não, nós procuramos isso. Porque se nós seguirmos, né? Se nós seguirmos a lei de Deus, seguir seus mandamentos, procurar seguir, fazer a bondade, ser uma pessoa boa, trabalhar no bem, que é isso que o nosso planeta, né, o nosso mundo de provas e expiações requer de nós, o bem, porque só o bem prevalecerá aqui no nosso mundo em que vivemos. Então é assim, meus irmãos, que a gente tem que ver, né, que tem que procurar fazer o bem para que continuar, ou ir para lugares mais ditosos, lugares mais felizes, né? E assim, concluindo assim nosso estudo, nós vamos ler assim do livro Estudo e Viva, por vários espíritos. O termo lógico, por quê? Ele começa a dizer, não há vida sem responsabilidade. Então nós temos responsabilidade no mundo em que vivemos, com a nossa vida, porque todo ser tem direitos e obrigações. Somos participantes da vida universal. Isso ele quer dizer que nós temos que ajudar uns aos outros. Aqueles mais adiantados, ajudar aquele que está mais atrasado, e assim a gente vai ajudando uns aos outros. Não há bem ou mal gerados espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Não há erro com razão, só a verdade é lógica. Não há sentimento incontroláveis, o espírito é o criador das próprias emoções. Não há dificuldade intransponível, cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Né? É como eu falei, aqueles mais adiantados ajudam os mais atrasados, é igual na escola. Se a gente passa de ano, a gente vai para uma turma mais adiantada. Por isso que ele falou que aqueles espíritos que não conseguirem vão para um lugar mais atrasado. Aqueles que repetirem permanecem lá na mesma série e vão receber alunos mais inteligentes ou até mesmo mais atrasados do que eles, onde eles, com pouco que ele adquiriu, né, que sempre tem algum conhecimento, mesmo repetindo, ele tem algum conhecimento da série que ele estava. Ele pode auxiliar aquele coleguinha que não seguiu, né? Que não conseguiu ou que está com dificuldade. Passou, mas tem mais dificuldade, e ele já tem o conhecimento que ele está fazendo pela segunda vez, aquela série. E assim ele diz, e cada aluno recebe a lição conforme o entendimento
Conforme ele entende, ele recebe aquela lição e vai ajudar o outro, tá? E diz que não há perfeita alegria. Não há perfeita alegria. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreiro da solidariedade. Não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é eternidade. Então, meus irmãos, a gente tem que amar, que fazer o bem, que amar o próximo, como Jesus nos ensinou, para poder a gente permanecer aqui ou ir para lugares melhores. Não ir para lugares atrasados, né? Então, vamos aproveitar essa encarnação. Vamos aproveitar esse momento que é único da nossa encarnação. Muita paz a todos, que possamos ter uma boa noite e obrigado pela atenção. Nós agradecemos a nossa irmã pelas palavras que nos trouxe na noite de hoje e mais uma vez convidamos os irmãos a fazermos a nossa prece de encerramento, dizendo assim: querido amigo e amado Mestre Jesus, te agradecemos pelos momentos que aqui passamos, refletindo nos teus ensinamentos a respeito, Senhor, deste mundo de expiações e provas que é o nosso planeta Terra. Agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos e podermos assim buscar a nossa evolução espiritual. Te rogamos, Senhor, por todos os irmãos que aqui se encontram reunidos neste momento e que ficarão para o tratamento do passe à distância, que possam estar em sintonia e recebam assim, de acordo com as suas necessidades. E assim, Senhor, com a Tua permissão, possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Aqueles irmãos que ficarão para o passe à distância possam manter os seus pensamentos em sintonia e ouçam a música até o final. Muita paz a todos.